Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Milena e você está acompanhando o terceiro episódio da série Docência, uma Escolha. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da professora Lucília, uma mulher cuja doçura é imensurável. Bom dia, é um prazer enorme estar participando do E-Docente. É uma inovação, né? Isso realmente eu considero uma inovação, é aproveitar as as tecnologias, para fazer educação e pensar a educação também. Meu nome é Lucília Gouveia, eu sou pedagoga, sou especialista em educação especial. A minha caminhada ainda se dá pelo trabalho na educação especial, nessa modalidade da educação básica que eu escolhi como identidade profissional. Como pedagoga e como professora da educação especial, não tem como você ficar dentro de uma caixinha. Por quê? Educação já é especial. E quando se trata dos sujeitos com alguma deficiência, com alguma identidade diferente, a sociedade como um todo, vou trazer a sociedade como um todo, tem muito receio de relacionar-se, de conviver com as pessoas. Então, assim, quando eu escolhi ser professora, eu já escolhi lá na minha primeira infância. Eu já sonhava, eu já tinha projeto, né? Eu já tinha projeto de ser professora. Como eu chegaria a alcançar esse projeto, realizar esse projeto, eu não tinha noção de como seria essa realização do projeto, mas eu sabia o que eu queria. Eu lembro muito bem, né, por exemplo, um dia tarde, caloroso, e eu pequenininha, lá acho que tinha uns 5 anos, eu pensava assim, eu quero ser professora. Eu quero ser professora, eu quero ensinar. Então eu ficava rabiscando com graveto, com pedra, eu usava muita pedra. Por que eu usava muita pedra? Porque onde eu morava, tinha aquelas pedras não, né, rochas. Tinham as rochas coloridas, e aquelas rochas coloridas me encantavam, porque cada rocha colorida tinha um tom, sabe? E esses tons misturados me levavam para o mundo da imaginação, que era fantástico. E eu pensava, um dia eu saio das pedras e pego um giz. A apresentação da Lucília já entregou o título, não é mesmo? E o que dizer dessa história? As rochas não são iguais. Possuem tons diferentes, como a Lucília menciona. Sua massa, formato são distintos, tal como sua constituição. De forma análoga, são os sujeitos que constituem o processo de ensino e aprendizagem, cada qual com sua particularidade. Lucília, diante das pedras, era conduzida pela imaginação, e de lá projetava uma nova realidade, a de estar diante desses sujeitos e fazer parte do processo de construção do conhecimento. Eu saio das pedras, saio do chão, saio dos gravetos e pego um giz e um caderno. Eu quero estudar, eu quero ler, né? E as leituras naquela época era escassa. Então o que eu tinha que ler? Eu tinha que ler Carteiras de Cigarro, Carteira de Cigarro Continental, Arizona e Hollywood. Então eu li aquelas carteiras de cigarro de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de todas as formas possíveis, porque era um recurso escrito que eu encontrava. Um outro recurso escrito que eu encontrava na minha área social eram os jornais. Os jornais que vinham escritos através das compras que minha mãe fazia, que embrulhavam-se nos jornais. Então, quando chegava uma compra embrulhada no jornal, para mim era um presente. Era um presente porque eu pegava aquele jornal e eu devorava aquele jornal. Eu lia todas as letrinhas e ficava imaginando como era bela aquelas palavras, sabe? Como era bela aquelas palavras, como era bonita e como que eu poderia, se um dia eu iria escrever daquela forma. Então eram as indagações, mais uma vez, o mundo da imaginação, da fantasia, de projetar um futuro. Então também se dava ali naquela questão do jornal. Um outro livro que eu não vou esquecer é um livro pequeno, um livro de bolso, hoje a gente chama ele de livro de bolso, que minha mãe tinha, que era um livro de catequese naquela época, né? Era um livro de catequese que tinha várias histórias. Hoje eu não lembro assim, o que tinha naquele livro, lembro algumas partes daquele livro, né?
que tinha algumas questões, assim, os mandamentos, um pouco da história da igreja, as orações, Salve Rainha, creio em Deus Pai, o creio, né? O Pai Nosso, Ave Maria, o Terço. Então, eu também gostava de ler esse tipo de livro, porque era uma forma de acessar a escrita. Eram poucos materiais escritos que eu tinha. E aquele livro tinha uma cor já amarela, ele já era antigo pelas mãos da minha mãe. Agora imagina quando chegou nas minhas mãos e como que ele está hoje. Hoje ele praticamente está desaparecido, né? Eu vejo, eu consigo desenhar ele na minha memória com tanta nitidez, sabe? O tamanho, as cores das folhas, a textura daquele livro e mais uma vez o encantamento pelas letras. Encantamento. Esse é um dos termos mais recorrentes dos nossos episódios. Mas e como não seria? Encantamento é o deslumbramento, a enorme admiração em reação a alguma coisa. Aqui, o encantamento é diante da leitura, não somente como simples decodificação, mas como acesso a um mundo amplo, com muitas possibilidades. Encantamento também é mediante o aprender, tido aqui como uma preciosidade, tesouro de inestimado valor. Lucília ansiava pelo conhecimento e o buscava em todas as fontes possíveis de sua realidade. Aí iniciei meu primeiro ano, né? Meu primeiro ano dos anos iniciais, com 7 anos, porque a escola começava aos 7 anos. Eu já fui lendo para a escola. Porque os meus pais, eles também nos incentivavam bastante a leitura e a escrita. O meu pai, eu lembro que ele fazia relógio. Ele fazia um relógio com uma tábua de madeira verde, né? Um verde água. Ele colocava os ponteiros e dizia assim para nós: vocês precisam ir para a escola sabendo as medidas do tempo, sabendo a horas. Então eu fui para a escola sabendo a horas. E hoje a gente tem tanta dificuldade para ensinar essas medidas do tempo para as crianças. E eu fico pensando, por que a gente encontra essa dificuldade hoje, sendo que lá na minha infância o meu pai ensinava isso para nós. A minha mãe, ela era analfabeta das letrinhas. E eu sempre conto isso. A minha mãe era analfabeta das letrinhas, mas era uma ledora de mundo. Ela pegava nos meus cadernos e falava assim para mim: nossa, essa letra está muito feia. Você senta lá naquele lugar lá e vai escrever tudo de novo porque você pode melhorar. Daí ia lá e fazia uma letra mais ou menos. Ela falava assim: eu acredito que ainda você pode melhorar. Você pode copiar de novo? E daí eu fui aprendendo que era melhor fazer bem feito na primeira vez, que eu já estaria liberada, do castigo, que seria um castigo, você escrever 2, 3 vezes, né? E lá na cartilha Caminho Suave tinha uma página que era escrito tudo em letra cursiva. Aquelas letras cursivas me encantavam, porque era um desenho maravilhoso. Se você pegar a cartilha Caminho Suave, você vai conseguir chegar na lição da letra cursiva. Né? O A de abelha, o C de cachorro, de dado, de elefante, de igreja, e todos escritos, o B da barriga, né? Bá, bebi, bobu, cacocu, dada de dodu, fafefifofu, da faca. Então essa escrita de novo me encantava. E quando chegava na lição do macaco, eu estaria aprendendo a letra M, né? E daí eu fazia aquele traçado do M, do macaco, e associava que realmente poderia parecer um macaco, as pernas do macaco, né? E fazia aquela imaginação novamente. E eu saía daquele mundo do desenho, do papel, e ia para o meu mundo do macaco concreto. Só no B da barriga, que tinha um texto totalmente desconexo. Esse texto dizia assim: o boi come bolo de fubá. Eu pensava, mas como que o boi come bolo de fubá? O boi não come capim? Por que o boi come bolo de fubá? Eu nunca vi o boi comendo bolo de fubá. Por que essa frase? Eu começava a perguntar por quê, mas eu não tinha resposta. E então lá no meu primeiro ano, essa cartilha ela era devorada por mim, pelos meus pais. E quando eu descobri que minha mãe não sabia ler, eu já estava no terceiro ano. Do ensino fundamental, porque ela sempre nos colocava em formas de aprendizagem. Ela pedia para a gente ler para ela, que ela queria escutar. Se a gente fazia uma gagueira, né, ela falava assim: vai lá, volta lá, para você ler de novo, para você treinar melhor a sua leitura, depois eu quero ouvir de novo.
Então a leitura e a escrita, ela cobrava desta forma, mas não era uma forma agressiva, era uma forma, Milena, que carinhosa, era uma forma de desejo, sabe? Era uma forma assim que ela gostaria de nos ver alfabetizado. Então eu vejo também, eu até me emociono fazer essa atividade com você, sabe? Eu vejo a minha mãe hoje pegando a cartilha, escutando, eu lendo, vendo a minha escrita e me cobrando, mas ao mesmo tempo me incentivando a crescer a cada dia mais. Eu sei que você pode melhorar. A mãe da Lucília já entendia bem o processo avaliativo. A busca por uma excelência sadia, por uma qualidade estética e por fazer o melhor possível sempre. Sem agressividade, pelo contrário, com compaixão, com amorosidade, ensinando o sujeito a trilhar um caminho em busca das suas potencialidades. A valorização da educação no âmbito familiar é fundamental, imprescindível no processo de aprendizagem. Mesmo não dominando a leitura da palavra escrita, sua mãe lia muito bem o mundo e tinha convicção da necessidade dos filhos em acessar a educação. Então foram 4 anos de escolaridade, assim, surpreendente, né? Com muitas dificuldades, sim, dificuldades de acesso às escolas. As escolas não eram perto de casa, eu nunca tive o privilégio de morar perto de casa, ressaltando esse ano de 2020. Em 2020, eu tive o privilégio de mudar para Marmeleiro, eu só atravesso a rua, eu estou na minha escola. Para mim, eu fico encantada e emocionada de ter esse privilégio, porque antes eu tinha que andar quilômetros e quilômetros a pé. Quando eu tive acesso ao meio de transporte, né, eu continuava morando no sítio. Se você perdesse o ônibus por 1 minuto, você simplesmente tinha perdido o ônibus, você tinha que recuperar a pé. Você tinha que fazer os passos do ônibus, né? As 4 rodas do ônibus tinham que vir nas suas pernas, para você chegar na escola num tempo não tão atrasado assim, né? E essa questão do acesso à escola era uma novela. Era uma novela também porque não tinha asfalto, não tinha transporte, não tinha bolsa. O que nós tínhamos era o uniforme. O uniforme, camisa azul, blusa azul, não era camiseta, era uma blusa azul, uma blusa branca, uma saia de pregas, de 2 pregas na frente, 2 pregas atrás, com suspensório, e aquela blusa por dentro daquela saia toda arrumadinha, né? Então, esta saia eu gostava bastante, esse modelo de saia eu gostava bastante, mas quando chegava aquela saia cheia de prega, que aquelas pregas ficavam armadas, aquilo me apavorava, sabe? Me apavorava porque eu não me via dentro daquela saia e eu resistia bastante àquela saia. Não gostava daquela saia de 4 pregas, que eu achava ela mais assentada no corpo, né? Mais assentada no corpo. Mas o uniforme também é uma questão assim de conquista, né? Nem todas as pessoas tinham acesso ao uniforme. Eu fiz parte, como aluna, eu era da Caixa. Aluno da Caixa, é uma expressão assim que usava naquela época. O que é aluno da Caixa? Aluno da Caixa era aquela aluna que tinha que pegar material na Caixa. Então vinha o caderno do governo do estado do Paraná, os lápis, né, do governo do estado do Paraná. Na minha época era um caderno azul, escrito governo do estado do Paraná. Aquela capa feia, aquele azul feio, sabe? Atrás nas capas tinha o hino nacional, tinha o hino do Paraná, tinha o hino da bandeira. Então, essas escritas eram presentes nesses cadernos dos alunos da Caixa. E sempre que faltava um lápis, então a aluna da Caixa tinha que ir lá na secretaria pegar com a diretora esse material. Lápis de cor, a minha mãe tinha guardado uns lápis de cor. É nos pitocos de lápis, sabe? É nos pitocos de lápis também. Não sei quando, não me lembro quando que fui ter acesso a uma caixa de lápis de cor completa, com 12 lápis, com 24 lápis. Hoje eu tenho aqui como decoração da minha casa uma caixa de lápis de cor que representa também a minha cor, né? O Ecolápis. O Ecolápis que tem lá a minha cor, porque antes eu ia pintar uma pessoa, eu pintava de amarela, de cor de rosa, menos de preta e de marrom. E eu era preta, ou era marrom, né? Mas não mostrava pra gente que nós poderíamos ser preta e marrom. Mostrava pra gente que a gente tinha que ser amarela ou rosa, né? Então hoje eu comprei essa caixa de lápis de cor e ela está aqui dentro da minha casa como
como assim, reconhecimento, como valorização e como gratidão pelas pessoas terem criado também essa tecnologia. Né, terem criado essa tecnologia e deixar à disposição da sociedade para que a sociedade possa enxergar as diferentes cores. E enxergar essas diferentes cores sem racismo, sem preconceito, valorizando o ser humano como um todo, sabe? Então eu acho que isso é muito bacana, você valorizar as diferenças, você reconhecer as diferenças nos mínimos detalhes. E nos mínimos detalhes que eu chamo, é você ver, né, Milena? Por exemplo, eu enquanto Lucília, menina, negra, cabelo afro, poderia me representando de amarelo? Não teria como, não combinava, né? Mas daí você tinha que pintar uma pessoa desta forma. Então eu nunca me via representada nos desenhos das cartilhas, nos desenhos do livro didático, então não via. Hoje está mudando, precisa mudar mais ainda, para que as pessoas tenham essa identidade em diversos espaços. E como o livro ainda é uma política do governo federal, o livro deveria ser mais inclusivo. O livro deveria ser mais inclusivo, constando essas identidades que fazem parte do Brasil. Eu não estou querendo, pleiteando que agora o livro seja para pessoas negras. Eu estou pleiteando, eu gostaria que o livro reconhecesse a diversidade brasileira. Os povos que compõem esse território, sabe? Então, assim, eu vejo assim, que o livro didático ainda ele é muito abstrato, mas é uma abstração distante demais das nossas regiões geográficas. Ele é muito urbano, e essa urbanização distancia as pessoas que são do campo. E eu vejo que o Brasil é campo. O Brasil é rural. O Brasil não é um país industrial, não é um país tecnológico. Nós temos poucas pontas tecnológicas. Né? Os países mais evoluídos, eu vejo que é os Estados Unidos, o Japão, a China, o Canadá, agora Dubai, que está aí com uma evolução tecnológica na questão das construções civil, tudo, né? Mas eu vejo assim que o nosso livro didático ainda está um pouco distante da realidade rural. Está faltando esse ser do campo, essa diversidade cultural também. E me tornar professora foi uma longa caminhada. Não foi de imediato o projeto, né? O projeto teve que ser adiado por vários momentos. Foi eu ter passado pelo um curso de 4 anos para fazer o primário, ficar em casa 1 ano para esperar o meu irmão entrar comigo na 5ª série para que eu tivesse companhia. Meu pai não acreditava que mulher precisava estudar, ele achava que não precisava estudar, que eu tinha que casar, que eu tinha que namorar, tinha que casar, tinha que aprender corte e costura. E eu não pensava nisso. Hoje eu não sei pregar um botão, eu não sei colocar linha na agulha, eu não sei dar nó na linha. Por tudo isso, foram movimentos de resistência. Eu não via isso como uma questão de arte, o bordado como arte, como eu vejo hoje, a costura como arte, né? Como necessidade. Eu vejo assim, que eu não aprendendo a colocar linha na agulha, eu estava resistindo a ser uma costureira, porque não era o que eu queria. Meu pai queria que eu me inscrevesse pelo Instituto Universal Brasileiro para fazer o corte e costura. Fazer o corte e costura por correspondência. Meu Deus do céu, né? Então aquilo para mim era o fim da picada. Então, como eu conseguia resistir? Eu fugia pelas tangentes, eu estava sempre fugindo do corte e costura, né? De namoro também, eu sempre procurei fugir de namoro, porque se namorasse, o meu pai já ia me fazer casar, sabe? Porque era a ideia dele, né? Então eu sempre sempre demorei muito para namorar, porque eu queria ter a minha liberdade, a minha autonomia. E foi uma conquista quando eu consegui ir para a 5ª série, terminei a 5ª série, 6ª série, 7ª série. A 7ª série eu vim terminar em Jesuítas. Daí eu morava mais perto da escola, né? Era mais fácil, entre aspas. Eu tinha a minha tia que me ajudava a incentivar a minha mãe, a incentivar meu pai, tinha minhas primas também que estudavam, né? É incrível, para dizer o mínimo, a riqueza de detalhes que as lembranças da Lucília carregam. Ela lembra até o número de pregas da saia do uniforme. Quando descreve, as imagens se formam nítidas na minha imaginação. A Lucília conta as memórias e traz à tona pontos fundamentais para a discussão na formação de professores.
acesso e representatividade. Acesso à educação, à escola e aos materiais necessários para a formação. Acesso de qualidade, que permita não apenas o ingresso, mas estimule a permanência, que proporcione possibilidade de permanecer também com qualidade. Acesso à educação que precisa ser pautada na representatividade. Para permanecer, eu preciso me ver como sujeito pertencente a tal lugar. E desde pequena, então, eu sempre trabalhei de babá. Eu fui babá, fui empregada doméstica por muito tempo. Eu entrei na docência, eu comecei a fazer o magistério tardiamente, o que poderia começar com 14 anos, 15 anos fazer o magistério. Acho que eu comecei com 20 e poucos anos, sabe? Depois que eu fiz o magistério, eu fiz um curso, nível médio também, para trabalhar com pessoas surdas. Então foram 1.005 horas para trabalhar com pessoas surdas na UniOeste de Toledo. Então foi mais que um ano de formação para trabalhar com pessoas surdas. E depois disso eu consegui fazer o curso de pedagogia pelas políticas públicas, FIES, né? Se eu não tivesse o FIES, não teria conseguido fazer a faculdade. Eu tive 2 professores que eu considero muito, que é o professor Luiz Roberto Prandi, a professora Maria Aparecida Monteiro. A professora Maria Aparecida Monteiro, ela era coordenadora do curso e ela que ajudou a buscar os meus documentos pessoais para que eu me inscrevesse no FIES. Era muito papel, era muito, busquei na delegacia, não sei na onde, buscar esses papéis para conseguir o FIES. Eram menos assim, vagas para você adquirir o FIES. Então era mais concorrido. E aí os 2, o professor Prandi e a professora Maria Aparecida Monteiro, se fortaleceram e buscaram junto comigo os papéis. No primeiro ano da faculdade, teve 2 disciplinas que eu não fiz a prova bimestral, porque eu achava que eu não ia dar conta de fazer a faculdade. Eu achava que era melhor eu desistir. Daí ficou acumulado para o final do ano, alcançar a nota para fechar o trimestre. Consegui alcançar a nota. Não fui para a SUB, né? Não fui para a SUB, naquela época era a organização da Unipar. O projeto de vida da Lucília, a sua formação, é marcado por lutas e resistência. Resistência não necessariamente ao seu pai, como ela conta, mas a toda uma estrutura de preconceitos instaurada socialmente. Lucília resistiu, travou enormes batalhas com as dificuldades que se impunham em seu caminho. Lucília se fortaleceu. Se fortaleceu quando encontrou pessoas que também acreditavam em seu projeto, que não mediram esforços para que ele acontecesse. Trago esse ponto de reflexão, pois também há algo marcante nas histórias contadas nessa série. As pessoas que nos marcam positivamente, nos apoiam e nos fortalecem, pessoas fundamentais em nosso processo formativo. Como professores, é necessário ter em mente que também devemos ser pontos de apoio para o fortalecimento de nossos estudantes, incentivadores, que não mede esforços para apontar caminhos e possibilidades. E consegui para o segundo ano, do segundo ano consegui para o terceiro ano e consegui concluir a pedagogia. Nossa, que vitória, né? Que vitória você conseguir fazer o curso de pedagogia. Depois de pedagogia, então, eu fiz, a pedagogia era o 3+1. 3 anos de pedagogia e 1 ano você poderia escolher para ser orientadora, supervisora ou administradora. Eu sempre gostei de estar junto com os alunos. Eu sempre pensei em estar trabalhando com os alunos. E acredito eu que trabalhando com os alunos a gente tem mais acesso e oportunidades para mudar as mentalidades, né? Para conversar, para dialogar. Então eu escolhi ser orientadora. E eu fiz mais 1 ano de orientação. Depois disso eu fiz pós-graduação em educação especial. Fiz 2 pós-graduação na área de orientação, supervisão e administração. Ingressei em outra pós-graduação em psicopedagogia, mas não concluí porque era particular, né? Também entrei numa pós-graduação de relações étnico-raciais na UniOeste aqui em 2012, não consegui concluir por devidos fatores, sabe? E hoje eu estou então fazendo mestrado, mas antes de nós entrarmos na conversa, eu estava aqui reescrevendo o texto que minha orientadora sugeriu algumas alterações. Mas estudar é um desafio.
ser professora é um desafio, mas é um desafio que eu escolhi para a minha vida. Então, eu canso no meu trabalho? Canso, claro que eu canso. Como qualquer ser humano que trabalha, cansa. Né? Qualquer trabalho cansa. Nenhum trabalho é menos cansativo que o outro. E ser professora hoje não está fácil. Por que não está fácil? Porque nós temos uma grande desvalorização. Nós temos uma grande desvalorização da própria profissão. E eu gosto muito, muito de uma citação de Paulo Freire, que ele diz assim: ninguém nasce professor numa terça-feira à tarde, sabe? Então, ser professora é você estar se construindo todos os dias. E nessa construção de ser professora todos os dias, eu preciso de investimentos. Eu preciso de investimentos financeiros, né? Embora as pessoas achem que a gente trabalha por amor, não, a gente trabalha com amor, né? Não é por amor. Por amor, eu preciso abastecer meu carro, preciso comer, preciso me vestir, eu preciso pagar meu aluguel, preciso pagar meus remédios. Com amor, eu trabalho fazendo um bom planejamento, fazendo uma aula diferente, reconhecendo que aqueles sujeitos da educação especial precisam aprender de alguma determinada forma. Então, ele precisa de investimento também, investimento humano. Né? Esse investimento humano de ser docente da educação especial passa por uma autoestima que ela precisa ser fortalecida no dia a dia. Por que ela precisa ser fortalecida? Porque as pessoas não reconhecem a educação especial como uma etapa, uma modalidade da educação básica. Mas, ao mesmo tempo, eu fico brava quando esses sujeitos da educação especial completam uma sala. Completa uma sala de 35 alunos, e aí a direção, o Núcleo Regional de Educação e o governo conseguem distribuir mais aulas para os professores. Mas lá na sala eles são invisíveis. Então daí eu tenho lá o ensino regular e o ensino irregular, que é a educação especial. Eu tenho lá a educação e a educação especial. Que a educação especial é vista como sempre para menos, sempre o resto. O resto vai para a educação especial, o resto da sala vai para a educação especial, o último cantinho vai para a educação especial. Os espaços estruturais, físicos, são uma grande barreira para o investimento na educação especial. Também, outra barreira. Então, são diversas barreiras para você estar na educação especial. Mas eu gosto. Eu sou apaixonada pela educação especial. Então, não importa o espaço que eu esteja, eu procuro fazer diferente, de uma forma mais simples possível, de acordo com os recursos que eu tenho, com os recursos que o sujeito tem, para que ele valoriza, né? Para que ele valoriza a pedra, para que ele valorize o graveto, sabe? Que hoje nós tivemos uma evolução dessa pedra, desse graveto, mas que ele precisa ser assim, ter significado para a vida desse aluno, sabe? A Lucília relata seu processo formativo e o momento onde escolheu os rumos da sua profissão. Ao fazer isso, ao assumir a docência, assume também as lutas que ela envolve, as responsabilidades que ela exige. Lucília fala com garra sobre a educação especial, fala com raiva dos problemas ainda não resolvidos nessa modalidade, mas fala com a justa raiva, de quem jamais vai se contentar com uma realidade não agradável. A indignação e a justa raiva são aspectos que andam de mãos dadas com a docência, assim como a plena certeza de que existem outras possibilidades de ser mais. Lucília ainda nos conta sobre o seu processo de formação permanente. Olha, Milena, eu sempre estudei. Eu prefiro ficar em casa num carnaval, estudando, do que passear no carnaval, porque eu sou muito trabalho. Por que eu sou muito trabalho? Porque nós, pessoas, mulheres negras, a gente sempre tem que provar que a gente é boa, que a gente é competente. Se eu não provar que eu tenho competência, é muito complicado. A exclusão é mais forte ainda. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, sabe? Então, eu troco um carnaval, eu troco um Natal, e um período de muita ansiedade que eu sinto é o período entre o Natal e o Ano Novo. Porque eu fico pensando assim, que turma que eu vou pegar o ano que vem? Eu terei todas as minhas aulas? Como será o meu trabalho? Como será o meu planejamento? Então, quando eu vou para a sala de aula, o meu planejamento já está
pronto. Eu sei que jeito que eu vou começar e que jeito que eu vou terminar. E eu nunca repito atividades. Eu não tenho papel carbono. Eu não tenho livro carbono, embora eu tenha cadernos de registro que são fantásticos para mim. Mas eu procuro sempre fazer uma atividade que me desafia. Me desafia para uma atividade que eu nunca fiz, porque eu quero aprender, sabe? Um livro que eu nunca li, porque eu quero ler. Então, assim, continuar me formando através de políticas públicas, de uma universidade gratuita, que eu consigo ter acesso e permanência. E quero ter a terminalidade, que é outro passo. Então, a conquistar o acesso, a permanência e a terminalidade são 3 movimentos desafiantes, né? E que essa continuar estudando, ela é um direito do professor. Para você continuar ensinando, você precisa continuar estudando, porque cada dia é uma nova história. Cada dia é uma nova habilidade que você precisa desenvolver, porque a sociedade está evoluindo. A história está mudando. E esses cidadãos e cidadãs que chegam nas nossas mãos, chega nesse tempo, não chega no meu tempo das pedras e gravetos, né? Chega nesse tempo, nesta história, e para dar conta desta história, desse momento, desse processo de ensino-aprendizagem, eu preciso ler. Eu preciso ler um pouco sobre economia, sobre psicologia, eu preciso ler um pouco sobre cultura, eu preciso ler um pouco sobre relações étnico-raciais, sobre deficiências, as evoluções das deficiências e eficiências, as causas disso tudo. Então, é um eterno estudar, mas que esse eterno estudar não é um castigo para mim, é um prazer. Eu posso dividir minha vida tranquilamente em estudar, trabalhar, passear, namorar, brincar, viajar, sabe? Embora as viagens estão um pouco mais limitadas, até pelos recursos financeiros que o nosso salário não permite eu fazer uma viagem para onde eu gostaria. Por exemplo, eu gostaria muito de conhecer a África, né, as minhas origens, a minha ancestralidade. Mas quando que eu vou conhecer a África? Eu não tenho vontade, por exemplo, para a Itália, para Portugal, para a Espanha, mas eu tenho vontade de ir para a África, porque lá está a minha ancestralidade. Talvez Portugal tenha um pouquinho mais de aproximação por causa do meu pai, que ele é descendente de português, né? Então, ali, mas eu acesso os recursos financeiros para um professor ter essa autonomia, esse direito de ir e vir, né? Agora veio um projeto do governo do Paraná dizendo que um projeto que se chama, como que é? Conhecendo o Mundo? Conhecendo o Mundo? Acho que é Conhecendo o Mundo. É um projeto do governo do estado do Paraná da atualidade, que ele enviou para o Canadá, acho que para o Canadá, diversos estudantes da escola pública, para conhecer a cultura de lá. Mas qual o objetivo dele? Nossa, é um presente para os estudantes. Eu penso, com certeza, não estou desvalorizando o mérito de ser para os estudantes, entendeu? Mas qual o objetivo que está por trás disso? Será que ele sabe qual que é o objetivo? Será que ele sabe que o Canadá está com interesse nesses alunos que irão se destacar para até retirar do Brasil e levá-los novamente para Portugal para ser um pesquisador? Será que ele enxerga essa potencialidade? E por que junto com os alunos, ele não enviou professores? Por que ele faz um investimento inverso, ou reverso, ou perverso? Né? Eu fico me questionando. Super reconheço a importância dos alunos conhecerem outro país. Mas se ele investisse que os nossos alunos de Marmeleiro, de Ampere, talvez não conheçam Francisco Beltrão, não conhecem Pato Branco, não conhecem Toledo, não conhecem Cascavel. Não poderiam fazer uma viagem para ir? Para esses lugares? E dar mais oportunidade para os demais? Então, essa é a minha inquietação, essa é a minha indignação, essa é a minha indagação que eu faço em relação a essa política, né? Essa política de governo, o acesso para mais pessoas. O acesso a todos, eu sei que é utópico, mas que aumentasse esse acesso.
E nesse país, que eu sei, tem um grupo de surdos, tem uma comunidade que é forte na área da surdez. Eu já fui ler algumas coisas, né? Que é forte na área da surdez. E eu me pergunto, nesse grupo de estudantes, foi algum surdo? Sabe? Eu me pergunto muitas coisas, mas eu não tenho resposta. E ai de mim se eu perguntar em determinados espaços, porque a minha pergunta é da esquerda. A minha pergunta se torna agressiva. Então, assim, é complicado. É complicado, sabe? Então, hoje eu sou mais silêncio do que expressão. Expressão através das palavras. Eu procuro resistir mais através do silenciamento. Eu ouço determinadas políticas públicas, eu analiso, em determinados lugares eu verbalizo, com determinadas pessoas eu questiono, mas não são em todos os espaços que a gente pode verbalizar o que a gente lê. O que eu leio de mundo, né? O que eu leio de sociedade, não são todos os espaços e todos os lugares. Caso contrário, parece que a gente está sempre querendo andar para trás. Não, eu não quero andar para trás, eu quero ir para frente. Eu quero que outras pessoas, eu acredito que eu quero que outras pessoas tenham acesso. Então seria um pouquinho dessa questão de formação continuada. A formação continuada para eu, professora, mas a formação continuada dos meus alunos, né? E os meus alunos, eu penso assim, quem são os meus alunos? São todos. São todos os alunos, da educação especial ou não, da educação básica ou não, porque eu estou com o pé na educação básica e o pé no ensino superior. Então, eu estou nas duas etapas da educação, né? Eu estou na modalidade da educação especial na educação básica e sou professora do ensino superior também das disciplinas de educação especial, de Libras, de educação inclusiva, de diversidade cultural. Então, nesses espaços que eu estou, eu faço meus movimentos de resistir, de resistência, de existir, quebrando algumas muralhas que a gente encontra na vida ainda. A questão racial é um ponto importante nesse episódio, e não podemos negligenciar. A Lucília fala da necessidade de mostrar a sua competência para que os olhos preconceituosos não fixem seus olhares apenas para a cor de sua pele. A resistência para enfrentar o racismo se estende para o enfrentamento a outras formas de injustiça. Lucília fala do acesso para todos ser utópicos e ri, com uma risada absurdamente maravilhosa. Eu complemento. Se não forem utopias para nos movimentar e nos mobilizar, como é que sairemos do lugar? A seguir, Lucília nos presenteia com seu encorajamento a partir das experiências de sua atuação. Olha, Milena, eu tenho o privilégio de trabalhar no curso de formação de docentes, aqui do Colégio Estadual Thelmo Miller. Então, imagina eu, que aquele sonho de ser professora, né, e atual, e hoje, com a realização de ser professora, estar formando professores na educação básica. Imagina a minha satisfação, a minha alegria, e o que eu tento passar para esses alunos? A paixão de ensinar, sabe? A paixão de ensinar, a diferença de ensinar com amor e a diferença de ensinar por ensinar. Você ter um planejamento claro, explícito, socializado com eles, sabe? Isso é muito bacana. E ser professora do ensino superior, por exemplo, eu trabalho na função de coordenadora do curso de pedagogia da FAMPER, né? Eu sou uma pessoa exigente. E os alunos dizem isso para mim. Professora, você é exigente. Sou exigente, sim, porque o mundo de trabalho é excludente. O mundo do trabalho é cruel. E se nós sairmos daqui do curso de pedagogia, que nós não saímos prontos, como diz Paulo Freire lá novamente, nós não saímos prontos, nós somos seres humanos inacabados, mas nós não saímos daqui com uma identidade um pouco fortalecida. E o que é ser professor, o que é ser pedagogo, eu vou me fraquejar. Porque a maldade humana, né? A maldade humana é muito forte. E aí eu gosto muito do Libânio quando ele diz assim, olha, quando você não gosta de ser professor, vai vender picolé. Vai vender picolé porque picolé também faz dinheiro. E eu digo para os alunos nas primeiras aulas, você pode ter caído no curso. Caiu? Que bom que você caiu. Seja bem-vindo ao mundo da docência. Agora eu preciso que você levante, que você tome uma postura,
que você comece a se apaixonar pelo curso. E tem gente que demora mais, né, Milena? Tem gente que se apaixona no primeiro, que já é uma escolha profissional. Tem gente que vai se apaixonar pelo curso com 2 anos. Tem gente que, quando está no 7º período, vai entender o processo do curso de formação de professores. Tem gente que, quando termina o curso, vai falar assim: mas esse curso eu não trocaria por nenhum outro curso. Ser professor é uma escolha das pessoas. Eu não aceito e não admito as pessoas que dizem assim: se você não está feliz com o teu salário, procure outra profissão. Eu vejo muito isso nas redes sociais, nas pobrezas das redes sociais. Se você não está feliz com o teu salário, tem pessoas que ganham menos que você e estão felizes com o salário mínimo que elas ganham. Mas eu não escolhi ser trabalhadora de um salário mínimo. Eu escolhi ser professora, e para ser professora eu tenho um salário, eu preciso ter um plano de carreira, eu preciso ter garantia, eu preciso ter segurança. Então é luta. Então, assim, é um movimento de luta, é um movimento de persistência, é um movimento de amor, sabe? De amor, porque eu tenho que ter tesão. Roberto Freire, né, diz assim: sem tesão não há solução. Eu gosto muito dessa citação dele. Sem tesão não há solução, sem tesão você não faz nenhuma transa, né? Então você precisa estar apaixonado por aquilo que você faz, você precisa gostar, você precisa se identificar. Se você não se identifica, eu peço para os meus nobres colegas que não se identificam com a educação, que vendam picolé. Vendam picolé, serão felizes. Não desenvolverão outras doenças por não gostar da profissão, terão um fardo menos pesado. Luta, persistência, amor. Docência é também movimento político, profissão que nos exige a escolha sóbria e autêntica para permanecer nela, desenvolvendo um bom trabalho. A docência nos exige indignação contra injustiças e problemas que a profissão enfrenta, mas não tem espaço para estagnação, para a indisponibilidade, para a insatisfação sem vontade de mudança. Escolher também é dizer não, e isso é uma belezura. Aos que não desejam e nem enxergam as potencialidades da docência, que possam ser felizes noutros espaços. Lucília nos deixa algumas palavras finais. Tudo que eu falei, Milena, não está escrito em lugar nenhum. Mas está marcado na minha pele. Está marcado no meu coração. E que as pessoas sejam um professor Luiz Roberto Prandi, uma professora Maria Aparecida Monteiro, que elas consigam ver e enxergar potencialidade nos sujeitos, como eles sempre enxergaram potencialidade em mim. Eles sempre viram potencialidade. Então eu digo assim, não fui em nenhum momento nessa conversa demagoga, eu simplesmente contei, falei, relatei sobre os meus sentimentos, as minhas percepções, as minhas leituras, as minhas indagações. Então o que eu diria? Para que as pessoas façam a escolha da profissão certa e sejam apaixonados e estejam se apaixonando dia a dia. Não vejam a profissão como fardo, não importa a profissão que você escolheu. Gostaríamos muito que todos fossem docentes. Que todos fossem docentes, né? Docentes em todas as etapas, todos os cursos que existem no mundo, né? No Brasil como um todo, que todos fossem docentes, que todos nos encantassem com a vida de ser professor, com a vida docente, com a profissão, com o profissionalismo, com a ética e tudo mais. Então, assim, que se minhas palavras serviram para sensibilizar alguém, e se não serviu hoje, pode servir amanhã, as palavras foram colocadas ao ar, estão ao ar, que as pessoas que usam como reflexão para concordar ou discordar, não tem problema. Não tem problema, não concordo quando a Lucília fala isso. Que bom que você não concorda, fico feliz com sua discordância. Sinal que você tem um argumento mais forte, um embasamento teórico melhor do que o meu, e que você pode me convencer ao contrário. Eu gosto muito de ser convencida, né? Ao contrário daquilo que eu penso. Eu gosto muito que as pessoas me ensinam a ler o mundo, mas o mundo que pensa nas pessoas menos favorecidas, nas pessoas mais excluídas da sociedade. Então, que vejam esse todo, né? Porque nós somos muito mais pessoas excluídas do que pessoas incluídas. A exclusão é muito mais forte do que a inclusão. Os direitos são para poucos, né? Enquanto outros, o direito é para quem realmente pega a picareta e vai lá cavar, né? E cavar em pedras ainda, cavar com pedras. Então,
persistam na profissão que as pessoas escolheram, lutam, resistem, estejam sempre valorizando todas as profissões, não menospreza quem é babá, quem é doméstica, quem é lavadeira, quem é, quem é gari, não menospreza nenhuma profissão, todas as profissões são importantes, todas elas têm necessidade no mundo, todas elas têm espaço, todas elas são belas. Né? Eu super admiro todas as profissões, sabe? Eu sempre me coloco no lugar do gari, eu me coloco no lugar da enfermeira, porque eu jamais conseguiria ser enfermeira. Ser médico, nunca, jamais, farmacêutico, eu jamais colocaria uma agulha em uma pessoa, porque eu não coloco em mim e não coloco no outro. Então eu super admiro as pessoas que escolheram uma profissão, que são apaixonadas pela profissão que escolheram. E desejo sempre felicidade, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Mas as reflexões não findam por aqui. Tenho plena certeza que você, assim como eu, vai ficar pensando horas a respeito das discussões tecidas até aqui. Eu saio reflexiva, encantada e imbuída da justa raiva, aquela que Freire nos alerta em Pedagogia da Autonomia. Raiva que protesta contra injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor. Saio também mais certa do papel transformador da educação. Obrigada, Lucília, por nos brindar com essa história. Obrigada a você, que ficou até o final. Deixe suas impressões nos comentários. Nossa discussão não precisa terminar aqui. O Eu Docente também está no Instagram. Segue a gente por lá. Um grande abraço e até mais!